igrejas fechadas. Que ano a gente tá vivendo perseguição religiosa? Meu Deus! Excesso de autoridade. Ó, estamos aqui na igreja, Assembleia de Deus, Guarapuava. Polícia Militar entrando na igreja para tirar o som. Um batalhão da Polícia Militar está aqui para atender uma denúncia de que a nossa igreja estava lotada, estamos tendo aglomeração. E como se vê, não é verdade, estamos realizando o culto online, respeitando as diretrizes do decreto municipal e do governo estadual. O pastor pode sair daqui preso, ok? Recebi uma ordem para vir aqui e encerrar o culto. Decisões inconstitucionais. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 9 votos a 2 que estados e municípios podem proibir a abertura de igrejas para a realização de missas e cultos presenciais como medida de prevenção à Covid-19. Aqui em Brasília, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou contra a liberação de missas e cultos presenciais durante a pandemia. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, manteve a proibição de celebrações religiosas com público no estado de São Paulo. O Supremo manteve a proibição da abertura de igrejas determinada por vários governos e prefeituras, sobretudo, eliminando uma linha de ataque contra prefeitos e governadores que o presidente Jair Bolsonaro supõe estejam conspirando contra ele. Imagens como essas do fechamento de igrejas se tornaram algo comum durante a pandemia. Os cristãos de todo o Brasil tiveram os direitos da prática da fé ignorados, restringidos, desprezados. Atitudes e ações que começaram com decisões unilaterais dos governadores e prefeitos foram acatadas e tomadas pelo Supremo. E aos poucos, um complô se forma contra a bancada religiosa em Brasília. Nós possamos discutir um pouco mais a abertura ou não de templos religiosos. Qual o último local que alguém procura antes de praticar um suicídio? Que aumentou em muito no Brasil. São as igrejas. Quem não é cristão, que não vá. Mas não queira tirar o direito, a liberdade de quem quer procurar um pastor ou um padre. O deputado federal pastor Marco Feliciano, que é um dos deputados da bancada evangélica mais ativo em Brasília e que também já presidiu a Comissão de Direitos Humanos no Congresso, leva essa causa como bandeira. Ele falou com exclusividade à rede mundial sobre o caso dos fechamentos das igrejas. O artigo 5º da Constituição Federal é um artigo dos nossos direitos civis. O direito civil ele é cláusula pétrea, ou seja, não pode ser mudado, não pode sequer ser questionado. No mesmo artigo que diz que eu tenho direito de ir e vir, diz que o culto e o local de culto tem que ser protegido pelo Estado. Mas, de repente, eu posso entrar dentro de um ônibus lotado de pessoas, Thaís, mas não posso estar na igreja, mesmo a igreja, educadamente respeitando tudo aquilo que o Ministério da Saúde diz. O número de pessoas pequeno dentro da igreja, com uso de máscara, com uso de álcool gel e todos os ditames da saúde. Então tem alguma coisa muito errada acontecendo nisso. E aí nós vamos ver que os estados que mais estão obrigando as igrejas a fecharem, como o estado de São Paulo, por exemplo, o governador do estado de São Paulo, ele já se declarou presidenciável em 2022 e ele lê jornais. E todos os jornais dos últimos 2 meses vêm dizendo que a única base social que não rompeu com o presidente Jair Messias Bolsonaro é a base evangélica. Então a base evangélica dá sustentabilidade ao governo federal. E como nós damos sustentabilidade ao governo federal e nós estamos com o presidente Bolsonaro, o que entende o governador de São Paulo? Eles nunca estarão comigo. Se não vão estar comigo, são contra mim. Então, vamos persegui-los, vamos fechar as igrejas. E as igrejas foram fechadas. Perseguição religiosa, sim. Conforme consta no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira, no inciso 6, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O ministro do Supremo, o ministro Cássio Nunes, de maneira muito
clara, ele traz de volta para o centro a Constituição Federal. Diz que as igrejas têm que ficar abertas, desde que as igrejas obedeçam os ritos. 25% apenas do templo com o número de pessoas que ali dentro comporta, com o uso de álcool, de máscaras e tudo mais. E nem isso os demais ministros conseguiram entender. O deputado também falou com exclusividade sobre a denúncia do STF à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. De acordo com Feliciano, os processos contra as igrejas cristãs não são somente no Brasil. Eu vou tentar chamar a atenção dos organismos internacionais para o que acontece no Brasil nesse momento. Os Estados Unidos tiveram processos como os nossos e as igrejas permanecem abertas lá. A situação nos Estados Unidos é tão caótica que o estado da Califórnia, semana passada, eles tiveram uma briga para que a igreja pudesse ter culto, para que as pessoas pudessem se reunir na sua própria casa e fazer cultos nos Estados Unidos da América. E lá um grupo de juristas cristãos entraram e conseguiram derrubar pela 4ª vez já processos nesse sentido no estado da Califórnia, que é um dos estados mais progressistas dos Estados Unidos da América, né? Qual é o meu intuito? É chamar a atenção das entidades internacionais para o que está acontecendo no Brasil, porque a Constituição Federal não pode ser rasgada, e ela já foi rasgada várias vezes aqui. Eu estou entrando na Corte, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, para mandar um recado ao mundo, dizer o que está acontecendo no Estado brasileiro. Nós estamos vendo aqui, debaixo de uma autoridade, de um autoritarismo do STF, que legisla no nosso lugar, que infelizmente debocha da nossa atitude cristã. Em meio à pandemia, a solução que algumas igrejas encontraram para se manter próximas dos fiéis foram os cultos por meio de lives nas mídias sociais. Para Feliciano, o problema não é a igreja fechar, mas sim a forma como o Estado está interferindo no direito aos cultos. A minha briga como parlamentar, como pastor, não é nem sobre o mérito do culto ser online ou presencial. A minha briga é o Estado interferir no culto. O Estado, o governo, a prefeitura não podem tocar na igreja. Se o pastor quer fechar a igreja, é um direito dele, ele é o líder espiritual, ele vai comandar o povo. Olha, irmãos, nós não vamos ter culto, vamos aqui para proteger os nossos irmãos desse coronavírus, nós vamos ter o culto online. Mas que essa ordem parte do pastor, que essa ordem não parte do delegado, essa ordem não pode partir do prefeito da cidade. O prefeito não está acima da Constituição Federal. O governador não está acima da Constituição Federal. O presidente da República não está acima da Constituição Federal. Então, a minha briga é exatamente essa, a questão das pessoas interferirem no modus operandi do culto, né? O culto online ele tem peso, o culto presencial tem peso, mas a minha briga não é essa. A minha briga, a minha questão, o que eu questiono é o Estado fechar a igreja. Ao fim da entrevista, o deputado agradeceu gentilmente à Rede Mundial e mandou um abraço ao apóstolo Valdemiro Santiago. Deus abençoe meu querido amigo, apóstolo Valdemiro, em nome de Deus, tenho respeito por ele muito grande. O meu sonho de é ganhar um chapéu dele, né? Mas não é tomar um chapéu, é ganhar um chapéu dele. Diante dos fatos, você acredita que existe perseguição religiosa no Brasil?